Se você chegou até aqui, talvez o lúpus já faça parte da sua vida. Talvez você já tenha recebido um diagnóstico há pouco tempo, talvez conheça alguém que está passando por isso. Ou talvez queira entender melhor o que acontece com o nosso corpo quando começa a lutar contra ele mesmo. O lúpus é uma doença que na maior parte do tempo não se vê. Por fora o corpo pode parecer saudável, mas por dentro existe uma luta constante, silenciosa, imprevisível e muitas vezes solitária. Essa dualidade entre o que é visível e o que é sentido torna o lúpus mais difícil de compreender, até mesmo para quem convive com ele. Então, falar sobre a doença é uma forma de dar corpo ao invisível, de transformar a dor em conhecimento e de lembrar que viver com lúpus é, antes de tudo, um ato de resistência diária. Para esse vídeo, reunimos 2 relatos, da influenciadora Ana Paula Renzi, que compartilha nas redes sociais suas vivências com lúpus, e da presidente do Instituto de Mendonça, Eliana de Mendonça. E para nos ajudar a compreender esse universo com mais profundidade, 3 especialistas compartilham suas visões. Primeiro, o reumatologista explica o que acontece dentro do corpo. Depois, uma nefrologista fala sobre o impacto que a doença tem sobre os rins. E por fim, uma psicóloga reflete sobre o lado emocional, o peso de conviver com algo que não tem cura, mas tem controle. Essa mesma psicóloga também divide um outro olhar, o de quem está do outro lado. Ela não tem lúpus, mas vive com 2 doenças crônicas raras. E fala sobre como é ser ao mesmo tempo profissional da saúde e paciente. Sobre como isso muda a forma de enxergar a dor, esperança e o cuidado. Fique com o vídeo. Em 2006, fiquei muito mal. As dores abdominais intensas levaram à minha internação hospitalar, onde uma laparotomia inconclusiva me levou à UTI e falência de órgãos. Foram muitos médicos, muitos hospitais, muitos tratamentos sem diagnósticos definidos, sendo internada e tratada apenas para aliviar as crises de dor. Foi através de um exame de cápsula endoscópica que surgiu a possibilidade de haver uma doença sistêmica com patologia autoimune. Assim, surgiu a necessidade de consultar um médico reumatologista. Assim que o reumatologista me viu, analisou tratamentos e exames anteriores, fez uma série de questionamentos e pediu uma relação de mais de 40 exames de laboratório, entre sangue, urina e fezes. Pediu urgência e exigiu o laboratório de sua confiança. Pela primeira vez ouvi falar em lúpus e meu corpo dava sinais de que tudo o que estava ocorrendo era consequência dessa doença autoimune. Até então, foram 6 anos de internações, exames e tratamentos para amenizar dores sem ter nada definido. Nesse tempo, eu fui acumulando problemas intestinais, problemas de pele, trombose, pneumonia e, além de tudo, a parte emocional, psíquica totalmente abalada. A Ana de outrora sumiu. Consultórios médicos, exames e medicamentos entraram de vez na minha vida. Cansaço e dores no corpo, desânimo fazem parte. Antes eu tinha disposição, energia, estava sempre animada para sair, me arrumar, agitar, tomar sol, curtir o verão. Hoje, minhas viagens têm como prioridade idas a consultórios, laboratórios, hospitais. Tenho uma tia que mora em Santa Catarina. Ela sempre me convida e custeia temporadas para visitá-la, mas isso envolve uma série de cuidados. O principal é que no meu deslocamento eu preciso me organizar em termos de conforto, na viagem e no mínimo um dia de descanso ao chegar no local. Não adianta fazer programas cansativos. O sol só ao amanhecer e ao anoitecer. Atividades amenas e relaxantes. A minha rotina é toda elaborada a partir da aquisição de medicamentos, levantamentos da quantidade e período disponível para cada medicamento de uso contínuo. As consultas e exames são organizadas de forma a aproveitar melhor os deslocamentos para Porto Alegre, procurando acumular as idas que levam horas de viagem em um roteiro melhor aproveitado. Isso sempre deve ser feito com meses de antecedência para melhor aproveitar as viagens.
Dia bom para mim é diferente do dia de qualquer pessoa saudável. Envolve acordar e ser abençoada com momentos que permitam viver, conviver e sentir que Deus me deu a oportunidade de estar em condições de poder realizar o que está por acontecer nas próximas horas, sendo amparada por Ele. Dia ruim é quando tudo dá errado, as dores se agravam, os acontecimentos se atravessam de forma a deixar tudo desmoronar e se desencontrar na minha rotina. Me ensinou que preciso aceitá-lo em minha vida, que devo organizar tudo de forma que não prejudique mais a sua presença nela. Existem consequências positivas ou negativas que ocorrem em meu corpo de acordo com cada momento. Somente os resultados dos exames de imagem de laboratório e os estudos dos médicos reumatologistas podem avaliar a minha doença. As dores são minhas, o corpo afetado é meu. E só quem tem doenças e dores sabe como que é. Frase de descrença é o que mais se ouve. É preciso ver a pessoa em uma cama de hospital ligada em aparelhos com uma aparência de quem está no fim da vida para que seja compreendida. Há momentos em que é preciso se afundar na cama, dar um tempo para o mundo e para as pessoas, ficar isolada comigo, com Deus e com meu próprio corpo lúpico. É como uma vírgula numa frase, precisa ser respeitada. O lúpus me pegou de jeito, não respeitou desejos, sonhos, vaidade. Minha mãe diariamente me incentiva a disfarçar as manchas, as marcas, as dores com medicamentos de uso contínuo, com protetores para a pele, com terapias de apoio e com colo de mãe. Tipo assim, Ana, sorria para aquela Ana triste da imagem do espelho, arruma ela com uma maquiagem leve, um batom, ela quer ser amada, ela quer ser acolhida. Dá atenção a ela. Eu só gostaria que todos entendessem que eu sou a Ana com lúpus. Preciso respeitá-lo sem ignorá-lo. Há quem diga que eu não faço nada, que levo uma vida boa, pois saibam que o meu casamento com o lúpus é estável. Ele me controla e comanda a minha vida. O lúpus transformou a minha vida. Ficou anos escondido e fazendo estragos no meu corpo, até que ele foi descoberto. Mas ele mostra que tudo que eu faço deve ser de acordo com as possibilidades que ele me dá. É preciso aprender a viver de forma que o novo normal faça parte da vida diária. Após o diagnóstico, foi difícil de aceitar, modificar a minha vida, acomodá-la de acordo com as possibilidades que o lúpus me abre. Me transformei de acordo com a necessidade, mas não me entreguei. Ele me mostrou que eu devo viver ponderadamente, que há limites, que as coisas mudam, se adaptam e podem moldar de acordo com essa nova realidade. Para mim, é difícil aceitar que tudo está se tornando cada vez mais difícil. Estou ficando mais lenta, minha memória está falhando, a disposição está diminuindo. Quando parece que não vai dar, eu oro, me agarro com Deus e peço colo a Ele. O lúpus me ensinou que é difícil, mas não impossível. Se essa doença se instalou em meu corpo, há um propósito, indefinível até agora. Bom, para quem é diagnosticado, eu quero que se lembre que cada pessoa é única, que cada caso é um caso. Não há receita que possa ser usada plenamente. Procure um médico reumatologista de plena confiança. Siga rigorosamente o tratamento e não desista. Olá, sou Eliana Mendonça, presidente do Instituto Dé Mendonça Lupus Care. Esse instituto foi criado com a finalidade de apoiar as pessoas que têm a doença lúpus eritematoso sistêmico. Essa doença é uma doença autoimune, inflamatória e crônica. Então, é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento. Nós criamos o instituto em 2018, depois do falecimento da minha filha. Minha filha Daniela Mendonça faleceu em 2017
de complicações do lúpus. Então, nós criamos esse instituto justamente com essa finalidade comentada inicialmente. A Daniela foi diagnosticada com lúpus aos 15 anos de idade. Nós peregrinamos por muitos médicos durante praticamente um ano até que conseguimos esse diagnóstico. Na ocasião, quando ela apareceu com a doença, em 1982, imaginem vocês, se essa doença até hoje ainda é bastante desconhecida, imagine em 1982. Foi uma dificuldade enorme. Quando veio o diagnóstico, foi um impacto na família, que ninguém tinha notícias de algum caso na família e também era desconhecida para todas as pessoas praticamente. Então nós fomos, aos poucos, descobrindo, pesquisando para sabermos o que fazer daquele momento em diante. E o medicamento existente era a base de corticoide. Hoje não. Hoje nós já temos medicamentos apropriados para o lúpus, mas naquela ocasião era somente o corticoide. E nós então fomos até os Estados Unidos para tentar ver se havia alguma coisa além do que nós conhecíamos aqui no Brasil. E não, era isso mesmo, e nós tínhamos que tocar a nossa vida de maneira que ela pudesse se sentir praticamente normal. E assim fizemos, e ela também, com o apoio da família, dos amigos, de todos, enfim. E ela foi às universidades, era atuária, que é um ramo da matemática, era uma alta executiva de uma multinacional, representava essa multinacional aqui na América Latina, e uma guerreira. Muitas vezes internada, ela estava lá com seu laptop trabalhando. Então, a minha filha, desde que foi diagnosticada até quando ela faleceu, ela viveu. Ela procurou ter a vida mais normal possível. Gostava de sair com os amigos, de viajar, ir às festas, praticamente tudo que um jovem faz, não é? Então, nós, quando criamos o Instituto, nós tínhamos certeza de que nós estávamos fazendo uma homenagem a ela. Essa homenagem era justamente por essa luta, ela era uma guerreira, essa luta que ela travou contra a doença e a forma otimista que ela viu a vida. Então essa homenagem foi muito bem recebida. Todos nós, todos os amigos, todos os colegas de faculdade estavam presentes no dia que nós inauguramos. E eu quero pedir aqui, fazer um apelo aqui a todos os familiares, às mães, aos pais, que de repente descobrem que seus filhos estão com lúpus. Ou você mesmo, que de repente, aos 20 e poucos anos, aos 40 e poucos anos, porque o lúpus ele tem uma incidência muito grande nas mulheres, principalmente, de 10 pessoas que têm lúpus, 9 são mulheres, e naquela faixa reprodutiva da mulher, de 20 aos 46 anos. Então você, aos 20 anos, aos 30 anos, ou mais até, descobrir que tem lúpus, é um choque, é sempre um choque. O diagnóstico de uma doença crônica e difícil, uma doença severa, gravíssima, que traz muitas complicações, é um choque. Então você tem que se moldar, você tem que se tratar muito bem, aderir ao tratamento, não deixar de fazer isso, que isso é fundamental para a sua qualidade de vida, não é? Então o Instituto ele começou sobre 3 pilares principais. O primeiro deles era a comunicação. Nós começamos a usar as nossas mídias para transmitir informações de qualidade. Nós trazíamos lives de médicos, trazíamos congressos, conferências, tudo isso para que as pessoas fossem informadas sobre o problema, né? E também o outro pilar, que é o paciente diretamente. Nós apoiamos os pacientes de lúpus com cursos de empreendedorismo, com atendimento psicológico, com atendimento nutricional, tudo que nós pudermos fazer em favor do paciente, nós fazemos. Tratamos também
junto aos hospitais públicos, né? Dando um certo acolhimento, fazendo visitas às enfermarias, levando uma palavra de conforto, de animação para aquelas pessoas que estão ali em situação bastante difícil muitas vezes. Então, esse é o nosso trabalho junto ao paciente diretamente. E também trabalhamos muito com relação às políticas públicas. Políticas públicas é algo muito difícil de você conseguir, porque você precisa sensibilizar as autoridades, sensibilizar a sociedade de um modo geral, aos políticos. Então, não é um trabalho fácil, é um trabalho de dia a dia que nós tentamos trazer benefícios, tentamos trazer novidades com relação ao apoio legislativo, enfim, para que essas políticas públicas possam acontecer. E, finalmente, eu quero fazer aqui um grande apelo a todos vocês. Transmitam isso. Levem para as faculdades, levem para as escolas, para os seus trabalhos. Quanto mais vocês divulgarem sobre a doença, quanto mais vocês angariarem apoio para esse grupo que tem a questão, o problema, então será muito bom, muito importante. Tragam isso para nós, por favor. Aqui eu agradeço em nome do Instituto e em nome de todas as pessoas que, por acaso, têm uma doença. Muito obrigada. Meu nome é Sergei Lever, sou reumatologista há 25 anos, atuando tanto na parte privada como na parte didática, tendo sido professor da Faculdade Evangélica de Medicina e da Universidade Positivo. Lúpus é uma doença autoimune, ou seja, o nosso sistema de defesa, que está programado para nos defender de agentes externos como bactérias, vírus e fungos, ele fica desregulado e começa a atacar nossos próprios tecidos. E com isso ele causa inflamação em várias partes do corpo. Por exemplo, no lúpus, na pele, articulações e órgãos internos como rins, pulmões e coração. É considerada uma doença complexa porque atinge vários órgãos. E em cada pessoa ela pode ter uma manifestação diferente. Então não é a mesma manifestação em todos os pacientes que têm lúpus. Cada paciente com lúpus pode ter uma característica diferente. E é muito difícil diagnosticar porque muitos dos sintomas do lúpus podem aparecer em outras doenças autoimunes, ou até doenças que não são autoimunes. E o diagnóstico às vezes só aparece com o tempo, quando há uma desconfiança do médico que pede exames específicos, aliadas às manifestações clínicas que começam a aparecer e a gente consegue juntar todo o quebra-cabeça de laboratório e clínica. As manifestações mais comuns do lúpus são da parte articular, com dores nas articulações e inchaço das articulações, na pele, com lesões eritematosas, inflamatórias, principalmente em áreas sensíveis, então existe uma fotossensibilidade, e sinais sistêmicos, sinais constitucionais que a gente fala, fadiga, às vezes febre baixa, mal-estar, dor muscular. Essas são as manifestações mais comuns do lúpus, que pode afetar qualquer órgão e sistema. Os sinais mais comuns que nos chamam a atenção são as lesões de pele eritematosas, com fotossensibilidade, principalmente no rosto, em áreas expostas ao sol, dores articulares, com inflamação das articulações e, na realidade, qualquer sintoma no nosso corpo que não tenha uma explicação lógica. Então, uma anemia que a gente não sabe a causa, uma alteração renal, com perda da função renal que não tem uma causa definida, que não está ligada a nenhuma doença prévia. Então, qualquer manifestação do nosso corpo que a gente não consiga explicar, a gente pensa em doença autoimune. E uma das mais prevalentes é o lúpus. Quanto antes nós fizermos o diagnóstico, começarmos o tratamento, nós conseguimos, de certa forma, diminuir a chance de ter manifestações graves. E se no começo da doença já tem alguma manifestação grave, o tratamento precoce faz com que o resultado seja melhor.
Os maiores desafios são encontrar a medicação certa para cada paciente. Cada paciente tem uma manifestação diferente e responde, às vezes, de modo diferente à medicação. Conscientizar o paciente que é uma doença crônica, que ele tem que fazer o acompanhamento com exames periódicos, com visitas periódicas ao médico. Então, os cuidados para cada paciente individualizado, a aderência do paciente à medicação, conscientização que é uma doença de longo prazo, esses são os desafios maiores no tratamento do lúpus, já que a própria medicação, por vezes, também dá efeitos colaterais. Então, o paciente ele tem que ter esse cuidado, não só porque a doença é uma doença potencialmente grave, mas porque as medicações de tratamento também podem ter efeitos colaterais sérios. Isso é bastante importante. Todo paciente que tem doença autoimune, não só o lúpus, ele tem que ter cuidados além da medicação. Porque nós sabemos agora que certas condições e hábitos de vida pioram a evolução de uma doença autoimune. Então, evitar o tabagismo é fundamental. O tabagismo é um gatilho e um fator de piora de uma doença autoimune como o lúpus. Uma dieta saudável também é adequada. Nós sabemos agora também que a obesidade prejudica o tratamento de uma doença autoimune, já que o tecido adiposo também produz substâncias inflamatórias. E a evolução, já em várias doenças, nós já conseguimos definir que é um fator de piora. Atividade física também é algo que ajuda, né? Então, na verdade, todos os elementos de uma vida saudável. Uma dieta mais adequada, sem muito açúcar, frituras, gordura, uma atividade física regular, com controle de peso e evitar o tabagismo. No lúpus, os avanços eles têm vindo de uma maneira gradual, mas nos últimos anos com mais rapidez. As medicações até que não mudaram tanto, as medicações de controle da doença, que são medicações imunossupressoras e moduladoras, ou seja, que modulam a resposta do sistema imune e suprimem aquela parte do sistema imune que ataca o próprio corpo. No entanto, nós sabemos já que tem medicações que têm que ser usadas se não houver contraindicação a vida inteira, como a hidroxicloroquina, que os imunossupressores eles podem ser utilizados de uma maneira combinada, não apenas de maneira única. Então são as mesmas medicações, mas com esquemas de tratamento diferentes. E agora, de uma maneira mais importante, estão surgindo medicações biológicas, baseadas em tecidos vivos e células, como já existem doenças como artrite reumatoide. Então nós temos duas principais medicações biológicas, uma delas já liberada no sistema de saúde brasileiro, que é o belimumab, o outro é anifrolumab, ainda não está liberado no nosso país. No momento não existe cura para o lúpus e não estamos, na verdade, também muito perto de curar não só o lúpus ou como qualquer doença autoimune, mas já existem, estudos baseados em modulação do sistema imune, estudos genéticos que podem dar essa visão que no futuro pode haver uma cura, mas nós estamos longe ainda de uma cura, mas estamos bastante perto de ter um controle bastante adequado da doença, permitindo uma vida normal. Estamos perto de saber as características da doença para fazer um tratamento individualizado de uma maneira mais efetiva. A sociedade precisa entender que o paciente com lúpus é um paciente crônico, é um paciente que ele tem uma doença que não tem uma cura, que ele pode ficar bem por muito tempo ou pode ter uma complicação súbita da doença. E quando ele está com a atividade da inflamação da doença, ele vai ter dias bons, em que ele vai estar se sentindo melhor, e vai ter dias que ele vai estar se sentindo pior. E que nesses dias tem que ter uma compreensão, tanto no âmbito familiar como no âmbito do trabalho, já que nos dias que ele está mais acometido pela doença, ele não vai ter o mesmo rendimento, não vai ter o mesmo humor, e que por ter uma doença potencialmente grave, uma doença que exige medicações que também tem efeitos colaterais, isso mexe com o emocional do paciente e tem que haver essa compreensão de como o paciente está se sentindo, se colocar no lugar do paciente que tem uma doença crônica com remédios
que tem efeitos colaterais e que é uma doença potencialmente complicada. Então a sociedade tem que entender o que é uma doença crônica, né? Oi, bom dia. Meu nome é Bárbara, eu sou médica. Primeiro fiz uma formação em nefrologia e hoje eu trabalho mais com pediatria. Mas vim conversar um pouquinho com vocês a respeito de intercorrências que podem acontecer no rim causadas pelo lúpus. O lúpus é uma doença multissistêmica que acaba produzindo anticorpos contra o próprio organismo. Então, no caso dos rins, a gente tem autoanticorpos que se depositam na membrana basal, que seria a camada mais externa ali da estrutura que filtra o sangue nos rins, e daí você gera um processo inflamatório. Esse processo inflamatório pode causar danos, diminuir a função renal, fazer processos cicatriciais. Então, pode acabar levando a uma insuficiência renal ou a perda de função renal. A nefrite lúpica é perigosa justamente porque ela pode levar a uma perda da função renal e às vezes uma insuficiência renal terminal que pode precisar de diálise peritoneal ou eventualmente até um transplante. Então, na verdade, quando o rim começa a ser atacado na fase inicial, talvez você não note nada de sintomas, mas pode aparecer algumas coisas como um sangue na urina, às vezes a urina pode ficar mais espumosa, né, que seria uma perda de proteína no xixi. A gente pode ter quadros de edema nas pernas, nos pés, nas mãos, às vezes até em região periocular, né, aumento de pressão, um cansaço, febre sem foco. Então, vários sintomas podem, inespecíficos até, às vezes podem aparecer. Então, justamente, você tem que observar se você começar a sentir um cansaço maior do que o normal, se começar a ter um edema, se começar com uma febre que você não descobre o que é, não tem outros sintomas, alteração urinária, você tem que procurar seu médico para poder investigar. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é na saúde básica, assim, de todo mundo. Então, como todo mundo, paciente com lúpus tem que cuidar da pressão, né? Tem que ver se está mantendo uma pressão adequada, ideal até 120/80. Tem que ter uma dieta adequada, então evitar alimentos inflamatórios, cuidar da quantidade de proteína, cuidar da quantidade de sal, fazer uma atividade física, avaliar risco cardiovascular e, se necessário, fazer tratamento. É bem importante também lembrar, foi consultar, tem alguma intercorrência, lembrar o médico que está atendendo, se não for o seu reumatologista, se não for o seu nefrologista, que você tem esse problema do lúpus, que a gente tem que cuidar das medicações também que podem ser utilizadas. Também, muito importante, é saber que você tem a doença, saber que você tem que fazer um tratamento. Então, normalmente acaba sendo chato, porque são vários remédios, mas a gente tem que saber que você pode controlar a evolução e ter melhor qualidade de vida se fizer o tratamento adequadamente. Na verdade, você acaba tendo uma piora da função renal e pode evoluir até para uma insuficiência renal terminal, que vai precisar de um tratamento substitutivo. Sim, na verdade, cada dia aparecem coisas novas, né? A gente tem normalmente o tratamento com vários medicamentos e tem aparecido alguns biológicos agora que podem ser utilizados para o tratamento. A gente teve, né, a maioria ainda não está disponível para uso no Brasil, né? Tem alguns que foram reconhecidos na Agência Nacional de Saúde, inclusive um para pediatria, que foi reconhecido, acho que na semana passada. Então, no futuro a gente deve ter mais drogas que possam ajudar a controlar essa função renal. Na verdade, sim. A gente sabe que quem tem lúpus tem grande chance de evoluir com alguma alteração renal, às vezes mesmo que ela não seja evidente, não tenha sintoma, você tem que acompanhar, né? Então, pode ser inicialmente com o reumatologista,
fazendo parcial de urina, né? Quem não tem acometimento da função renal deve fazer um parcial de urina a cada 6 meses ou uma vez por ano. Tem que acompanhar também a função renal e vendo e identificando que você tem alguma alteração, tem que consultar com o nefrologista, muitas vezes até fazer uma biópsia para definir qual que vai ser o tratamento adequado. Meu nome é Ana Paula Martins de Carvalho, eu sou psicóloga de formação com especialidade em psicologia clínica. Trabalhei muitos anos em hospitais psiquiátricos com transtornos mentais graves e hoje trabalho na Prefeitura de Araucária com psicologia clínica e no Serviço de Saúde Especial com crianças com transtorno do espectro autista e deficiência intelectual de moderada a grave. Lúpus, como vocês sabem, é uma doença com uma apresentação muito ampla, né? Então, primeiro, o diagnóstico de uma doença autoimune é sempre difícil para o paciente e é sempre... A insegurança sempre chega, né? Porque você não sabe a gama de apresentação que você vai ter. Tem pessoas com uma apresentação muito amena da doença e tem outras com uma apresentação muito grave da doença. Eu não conheço muito a respeito do lúpus, mas eu sei que é uma doença que traz inseguranças a respeito do futuro e a respeito das apresentações que vão ter em cada pessoa. Exatamente como eu estava falando, né? Existe esta insegurança a respeito do futuro. E tudo vai depender também da forma como o profissional que está te dando esse diagnóstico vai te falar sobre ele, né? Existem pessoas que são alarmistas e que aí causam mais insegurança ainda. Eu acho que fica difícil a pessoa ter uma noção do que vai acontecer com ela no futuro e no presente, né? Quando ela recebe o diagnóstico de uma doença tão variável e tão difícil. O lúpus é uma doença difícil, né? As apresentações podem estar em vários órgãos do corpo e podem estar, por exemplo, só na pele, em algumas pessoas. Sim. O que também é difícil, porque só na pele afeta a autoestima, né? Porque a pessoa apresenta lesões, às vezes, que são importantes e que ela fica envergonhada, fica insegura de se apresentar em público. De forma contundente, né? Mas é importante a gente ter em mente que o que for para acontecer, vai acontecer, né? Mas a gente precisa cuidar da doença e cuidar da saúde mental, né? Não interromper o tratamento, porque às vezes pode ter algum efeito colateral que é incômodo, mas você não pode interromper o seu tratamento. Você precisa ter uma rede de apoio, né? Familiar, amigo. Às vezes, pessoas com a mesma doença que você ajuda muito, né? Você ter um grupo de pessoas que também tenham a mesma doença que você, porque são só essas pessoas que vão realmente entender o que você está passando. O médico não entende, a família não entende, os amigos não entendem. Por mais que sejam pessoas que podem ter muito boa vontade, só quem entende é quem está passando, né? Quem está passando pela insegurança, pelos sintomas. Existem sintomas das doenças autoimunes que são sintomas invisíveis, como, por exemplo, fadiga, né? Fadiga é um dos sintomas mais prevalentes nas doenças autoimunes e às vezes nem a própria pessoa compreende, né? Porque sente um cansaço sem razão, né? Você diz, estou cansada, e a pessoa diz, cansada do quê? Você acabou de levantar? Pois é, exatamente, isso chama-se fadiga. Existem outras questões que afetam a parte cognitiva, né? Você fica distraído, você fica sem capacidade de tomar decisões, você fica com a memória prejudicada e você não entende de onde está vindo aquilo. Será que é a menopausa? Será que estou ficando com alguma demência? O que está acontecendo? Então, esses grupos
Grupos de apoio formais a gente pode formar, ou grupos de pessoas que se unem porque também passam pela mesma coisa. Ajuda as pessoas a entenderem o que está acontecendo comigo, porque aí, eu já passei por isso, mas era da doença, né? Então, no lúpus chama-se fog mental, né? Que é exatamente essa incerteza de o que está acontecendo, se eu estou distraída, se eu estou sem capacidade de atenção, se eu estou com problema de memória, e na verdade é tudo isso junto. E aí pode passar por preguiça, pode passar por falta de atenção, pode passar por o que se fala muito, né, de ganho secundário com a doença. Às vezes a pessoa acorda e simplesmente não está disposta, dormiu bem a noite inteira, mas não está disposta. E às vezes acontece também alterações do sono, né? Mas aí já causados talvez pelas questões emocionais, ansiedade, depressão, que alteram o sono, alteram a capacidade de se alimentar, alteram também a capacidade de prestar atenção, né? Existem as questões emocionais que também causam distração, falta de memória, falta de atenção. Acima de tudo, não julgando pelo seu ponto de vista, né? Eu nunca tive esse tipo de preguiça que você está tendo agora. Isso que você está sentindo é falta de vontade. Você precisa sair da cama, você precisa se esforçar, né? Não julgar é a principal coisa que as pessoas que amam alguém com lúpus podem fazer. Cada pessoa vai ter uma forma de lidar com isso. É difícil entender, né? Mas eu acho que, acima de tudo, procurar ajuda profissional. Visto que cada pessoa tem uma forma de lidar com todas essas emoções, procurar ajuda profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra, entendendo que saúde mental é o que comanda todo o corpo, nas doenças autoimunes principalmente. Momentos de crise emocional podem exacerbar uma doença autoimune, né? Mas aí são as crises, né? Realmente, a morte de alguém, a perda do emprego, uma perda financeira importante. E se você tiver uma ajuda profissional, você vai passar com menos prejuízos por essas crises. E essa ajuda profissional vai te ajudar no seu jeito de lidar com isso, né? Como que você vai fazer? É claro que o que as famílias dizem, né? Você tem que ter força de vontade. A gente também precisa saber que tudo que a gente faz na vida é força de vontade. Às vezes, sair da cama é difícil no início do dia. Mas se a gente conseguir sair da cama, depois o dia vai acabar ficando mais leve, mais fácil. A parte da manhã, para pessoas com depressão e ansiedade, é sempre a parte mais difícil. E uma pessoa com uma doença incerta vai ter sempre um grau de depressão ou ansiedade. Às vezes não necessariamente patológico, mas vai ter. Então é importante você reconhecer também esses sintomas em si mesmo. O que, de novo, conviver com pessoas que tenham a mesma coisa que você ajuda muito. Exatamente essa, né? As redes de apoio que não são profissionais ajudam você a conviver com pessoas que estão passando pelas mesmas dores, pelas mesmas incertezas, pelas mesmas inseguranças que você. E às vezes a gente aprende um com o outro. Bom, eu tenho 2 doenças raras, que em mim tem uma predatação muito amena, as 2. Eu tenho neurofibromatose tipo 1 e eu tenho esclerose múltipla. Neurofibromatose está diagnosticada em mim desde que eu nasci, porque minha mãe já tinha a doença e eu nasci com 2 características dela. Minha mãe conviveu bem com ela a vida toda e eu convivo bem com ela também. E a esclerose múltipla eu tive o diagnóstico há 14 ou 15 anos atrás e tive o diagnóstico num momento de muito estresse, que foi uma doença que meus pais tiveram juntos e a morte dos 2 com 3 meses de diferença. Ali eu tive
um dos sintomas da esclerose múltipla e aí ele foi diagnosticado. Muito mais velha depois de passar por uma cirurgia grave da neurofibromatose, eu encontrei na internet uma menina que o pai passou por uma forma grave da neurofibromatose. E nós montamos juntas um grupo de apoio aqui em Curitiba e foi maravilhoso, foi muito bom. Poder fazer o bem para as pessoas que estão passando por uma forma mais grave da doença foi ótimo para mim. E conhecer pessoas que estavam passando também pela mesma coisa faz com que a gente se sinta menos só. Porque a gente acha que é só a gente que tem essa doença, que é só a gente que passa por isso. Porque não tem mais ninguém perto, né? Em relação à esclerose múltipla, nós temos hoje em Curitiba um grupo de 14 ou 15 mulheres que têm esclerose múltipla, com várias apresentações diversas. E nós nos encontramos nas salas de espera dos hospitais, quando a gente ia fazer um exame, quando a gente ia fazer uma infusão de medicação ou qualquer coisa do gênero. A gente foi se unindo em grupos de WhatsApp e hoje a gente tem encontros sociais excelentes e nos apoiamos muito. De uma forma de olhar mais amorosa, talvez, mais compreensiva, né? De que a gente tem nesse grupo meninas que são ótimas, que são guerreiras, mas que às vezes passam por crises emocionais importantes, né? De não querer mais, de querer desistir. E a gente se apoia e a gente está sempre dizendo que vale a pena e que, apesar das limitações, às vezes, que a doença vai impondo, tem uma vida possível, tem uma vida que é capaz de nos dar alegrias. No atendimento profissional, talvez ser mais humana, né? Todo mundo diz que os cirurgiões precisam passar pelo que seus pacientes passam para serem mais humanos. Isso é real, né? Às vezes os médicos atendem a doença e não a pessoa, não o ser humano, e a gente aprende a ser mais humano. A mensagem é não desistir nunca, né? Não desistir do seu tratamento, especialmente, e não desistir da sua vida como você quer. Quem passa por uma doença crônica, às vezes precisa alterar o curso da vida, né? Numa dessas meninas que é do meu grupo de esclerose múltipla, era surfista. E hoje ela tem uma dificuldade de marcha bem importante. Provavelmente ela não vai mais poder surfar, mas ela vai precisar fazer alguma coisa que dê prazer, que faça com que ela continue tendo prazer na vida. E a gente encontra, né? É possível encontrar. O que você viu aqui é só o começo. O lúpus é muito maior do que cabe em apenas um vídeo. Essa é uma doença que muda de rosto, de ritmo e de intensidade. Ela desafia a medicina, desafia o corpo, desafia o emocional. Por isso, entender o lúpus exige mais do que exames ou diagnósticos. Exige escuta, pesquisa e olhar humano. Este vídeo não é um ponto final, é um convite. O convite para ir mais fundo, para buscar respostas e principalmente para continuar falando sobre o que ainda é pouco compreendido. Porque o lúpus só permanece invisível enquanto a gente escolhe não olhar para ele.